Um descuido pode custar muito dinheiro, pode custar vidas, pode custar até a vida da sua empresa, inclusive. Você está protegido? A gente vai ver cinco coisas que podem ajudar você a evitar problemas, evitar prejuízo, evitar multas e proteger todos os seus colaboradores. Então vem comigo e vamos aprofundar esse assunto nesse vídeo. Infelizmente, algumas falhas, alguns erros na segurança do trabalho dentro das empresas podem trazer sérias consequências, não só de cunho financeiro, mas de cunho emocional, coisas que podem afetar a vida de muitas famílias. Estudos mostram que as empresas brasileiras pagaram mais de 2 bilhões em indenização devido a acidente de trabalho em 2024. Olha só o que o G1 está falando aqui, ó, de fiscalização do Ministério do Trabalho, resultando em 67 multas, empresas sendo autuadas por inconsistência nos dados do E-Social, cresce o número de processos por acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. No Brasil, hoje, os dados que a gente tem é uma média de 7 mortes por dia de pessoas que se acidentam no trabalho. É uma média de 1,3 acidentes por minuto. É muita coisa, você não concorda? Existe ainda um impacto invisível, a perda da produtividade, hora homem trabalhada, danos à reputação, à imagem da empresa, custos às vezes que não esperados, não estavam na planilha de custos que aparecem devido a esses acidentes, devido a esses problemas. Mas chega de conversa e vamos para os 5 pilares, 5 coisas que você pode fazer na sua empresa, que você precisa ficar antenado para evitar problemas, para evitar um acidente, para evitar uma multa, para evitar uma coisa mais grave. Vamos lá. O E-Social já é uma realidade, a gente precisa enviar as informações de segurança do trabalho lá para o governo. Na verdade, a gente precisa mandar um monte de informações lá para o E-Social. É claro que o nosso foco aqui são os itens, os eventos relacionados à segurança do trabalho, e isso já é uma realidade. E, infelizmente, algumas empresas ainda não estão fazendo isso, estão correndo riscos de serem autuadas, de serem notificadas. E não é só o fato de enviar para o E-Social, porque enviar para o E-Social é a materialização que você está fazendo algo que já é exigido na legislação. Então, como é que está o PGR aí da sua empresa? Como é que está o PCMSO aí da sua empresa? O LTCAT, o laudo técnico das condições ambientais do trabalho? Como é que estão seus laudos de insalubridade, de periculosidade? Inclusive, eu vou deixar um linkzinho aqui, quais são os documentos obrigatórios aí para o E-Social, onde eu deixo com mais detalhes, vou deixar um cardzinho aqui para você, depois quiser aprofundar isso, mas assim, ó, um fato é que a sua empresa precisa ter a documentação necessária, porque se você não fizer isso, sim, você pode ser autuado, você pode ser notificado. Então, em vez de você perder esse dinheiro e ainda assim ter que fazer toda essa documentação, qual é a nossa orientação? É que você faça com antecedência. É lógico que a gente pode ajudar, é lógico que a gestora faz esse tipo de trabalho, mas fica a orientação para você, em qualquer lugar do país que você esteja, se você é uma empresa, vá atrás para você entender quais são os documentos que você precisa fazer, porque isso vai evitar problemas lá na frente para você. Um laudo bem elaborado, quando você tem profissionais que acompanham a sua empresa, muitas vezes você não vai precisar pagar um adicional. Os adicionais de insalubridade, periculosidade, o adicional previsto lá dentro do LTCAT para gerar aposentadoria especial, para financiar essa aposentadoria especial, muitos deles podem ser evitados, você não precisa ter esse custo, mas para isso você precisa o quê? Estabelecer medidas preventivas. Às vezes você pode limitar o tanto de trabalhadores que têm exposição àquela atividade perigosa. Às vezes você pode fornecer o equipamento apropriado para eliminar essa insalubridade junto, claro, com treinamento, com orientação, com ficha, com controle. Então, assim,
quando você tem um serviço profissional que te acompanha, esses profissionais vão te orientar, porque muitas vezes a gente vê isso em muitas empresas que pagam adicionais sem necessidade. Além de ser um atestado de culpa, no caso do adicional de insalubridade, porque é um adicional onde a gente compra a saúde do trabalhador, você tem um custo a mais que você poderia evitar do trabalhador adoecer e evitar esse adicional. Mas aí é lógico que você vai ter que a gente precisa olhar cada caso para poder dizer, opa, aqui dá para tirar, aqui não dá, analisar a situação. Para quê? Para fazer esse estudo detalhado e às vezes você nem precisa pagar esses adicionais. Vamos saber se eu tenho direito a 10, a 20, a 40% de salubridade. Vou deixar um videozinho aqui no cardzinho também para você poder assistir. Outra coisa que eu vejo a galera errando muito aí é a interpretação da legislação quando fala sobre acidente do trabalho. Tem muitas pessoas que acham que só o fato de emitir a CAT, o comunicado de acidente do trabalho, automaticamente a pessoa, o trabalhador, já tem estabilidade de emprego de 1 ano. E não é bem assim. Por que não é bem assim? Porque o legislador, ele determina lá dentro da legislação previdenciária que esse trabalhador precisa o quê? Ele precisa receber um benefício acidentário, ou seja, ele precisa afastar por mais de 15 dias para ele ir para o INSS, e aí quando ele volta ele tem um ano de estabilidade. Agora, se você emitir uma CAT e o trabalhador fica afastado 5 ou 10 dias, ele volta a trabalhar, ele não tem estabilidade de emprego. Então fica antenado nisso, porque às vezes essa interpretação errada pode pôr em risco a sua empresa. Às vezes o trabalhador pode perder um direito dele, o que é muito ruim também, e às vezes a empresa pode, por medo de cumprir uma legislação, uma obrigação que ela tem, ela pode correr um risco totalmente desnecessário. Então fica antenado com isso. Eu quero saber mais sobre acidente do trabalho. Eu não vou aprofundar aqui dentro desse vídeo, vou deixar aqui um videozinho para falar sobre essa responsabilidade civil e criminal dentro do acidente do trabalho, e você vai poder dar uma conferidinha aqui depois também, beleza? E se você está gostando desse assunto aqui, dessas orientações que a gente está trazendo nos nossos vídeos, deixa um joinha, compartilha, comenta aqui embaixo que dúvida que você está ficando aqui, interage aí que vai ser muito importante para a gente dar força aqui para a gente continuar esse trabalho também. É lógico que não podia faltar a importância aí de ministrar os treinamentos, as palestras. Então, isso é vital para prevenir acidentes, para evitar gastos, para evitar multas. É obrigatório pela legislação e, com certeza, isso traz inúmeros benefícios para a sua empresa. Então, olha com detalhes aí, realmente, porque é um treinamento, uma palestra de conscientização, mostrando como usar os equipamentos, mostrando os riscos, isso evita muitos problemas. E é lógico que a gente aqui da gestora tem todos os treinamentos de segurança do trabalho, online, presencial, híbrido, então o que você precisar de espaço confinado, trabalho em altura, brigada, primeiros socorros, enfim, toda essa infinidade aí de treinamentos. Entre em contato com a nossa equipe, a gente vai ter imenso prazer aí em te atender. Inclusive, se você quer fazer um mega evento aí, uma palestra dentro da sua CIPAT, a gente também está à disposição com profissionais capacitados e habilitados aí para poder atender a sua empresa. Falando sobre o que? Sobre bem-estar, sobre investir na saúde dos seus colaboradores. Às vezes alguns veem isso como algo que não é benéfico, só olham isso só como um custo, mas quando você investe nos seus colaboradores, quando você investe na sua equipe, isso tem uma tendência natural de retornar, porque trabalhadores mais saudáveis, trabalhadores animados, trabalhadores com vontade de crescer e bem de saúde, isso vai reverberar, isso vai trazer um impacto para a sua empresa, que por consequência será muito mais produtiva. E a pergunta que eu deixo para você poder refletir é: o que vale mais a pena? Investir em segurança, se preocupar com seus trabalhadores ou correr o risco de levar uma multa, de levar um processo, de ter aí um problema sério na justiça? Então, reflita sobre isso, porque a gente está falando de investimentos que podem evitar grandes problemas aí dentro da sua empresa.
E agora eu quero a sua participação, hein? Escreve aqui embaixo qual desses 5 você achou mais interessante, mais fez sentido para você. Que outra coisa você vê como vital aí para evitar multas e evitar gastos? Escreve aqui embaixo nos comentários aqui, vai ter imenso prazer em poder trocar essa ideia e ampliar esse assunto. Eu espero que você tenha gostado. Logo tem mais vídeo aqui no canal. Até a próxima. Valeu!